Chegamos no navio Escola Custódio de Melo ao porto de Fortaleza, no Ceará, no dia 1º de novembro de 1958, e aí permanecemos até o dia 5 de novembro de 1958, quando partimos em viagem para Belém, no Pará. Todavia, não temos imagens dessa visita. Chegamos ao porto de Belém, no Pará, no dia 7 de novembro de 1958 para uma primeira visita. O Roberto Miranda posa nessa transparência, passando pelo furo de Buiuçu, que liga braços do rio Amazonas. Nessa outra transparência, passando pelo mesmo furo de Buiuçu, vemos Jorge da Cunha Pereira Filho. Jorge da Cunha Pereira Filho posa em outro momento da passagem pelo furo de Buiuçu. Nossa primeira estadia no porto de Belém do Pará terminou no dia 12 de novembro de 1958, quando partimos rumo ao porto de Manaus, no Amazonas, navegando pelo rio Amazonas acima. A majestosa floresta amazônica desfilou diante de nossos olhos enquanto navegamos pelo rio Amazonas. A viagem a Manaus pelo rio Amazonas nos revelou um Brasil desconhecido, o Brasil das águas, onde as crianças ribeirinhas pedem ajuda em frágeis canoas e onde a única companhia é a solidão da Mata Virgem em ambas as margens. Nessa fotografia, o nosso cinegrafista Jorge da Cunha Pereira Filho exibe sua poderosa câmera Payar Bolex de 16 mm com suas 3 lentes, grande angular normal e teleobjetiva. O comandante José Lima Filho observa o rio Amazonas em companhia de guardas marinhas fuzileiros navais. Enquanto isso, a magnífica floresta parece ao nosso alcance. A silhueta do passadiço do navio Escola Custódio de Melo contrasta com a densa mata. Jorge da Cunha Pereira Filho faz uma pausa para pegar um pouco de sol no convés. Manaus começa a exibir suas primeiras imagens. Estamos agora chegando ao porto de Manaus, no Amazonas. Nós nos aproximamos cada vez mais do porto de Manaus no dia 16 de novembro de 1958. Em Manaus, o navio Escola Custódio de Melo atracou no Flutuante, oportunidade aproveitada por Jorge da Cunha Pereira Filho para subir a rampa do porto. A cúpula do Teatro Amazonas testemunha a riqueza da Era da Borracha. Foi um tempo faustoso que deixou esse monumento, cuja fachada neoclássica vemos. O Teatro Amazonas mereceu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho, que vemos encaminhando-se pela sua rampa lateral.
Na principal avenida de Manaus, vêem-se alguns dos prédios públicos mais representativos. Pelas ruas centrais de Manaus, notam-se belas edificações. A visita ao Hotel Amazonas foi a despedida de Manaus no dia 22 de novembro de 1958. A temperatura local levou Jorge da Cunha Pereira Filho a usar o uniforme interno de verão. De Manaus, no Amazonas, voltamos para uma segunda visita a Belém, no Pará, onde chegamos no dia 25 de novembro de 1958. Tivemos então a oportunidade de reunir quase toda a turma de guardas marinhas, fuzileiros navais e deixar esse registro para a posteridade. Despedimos-nos da cidade e partimos do porto de Belém do Pará no dia 29 de novembro de 1958, depois de uma longa estadia, rumo à ilha de Fernando de Noronha. Chegamos no navio Custódio de Melo à ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, que era então um território federal, no dia 2 de dezembro de 1958, e aí fundeamos. Ainda haviam restos de instalações militares da Segunda Guerra Mundial no aeroporto construído pelos norte-americanos. Depois de 2 dias de estadia de uma visita às instalações em terra, partimos no dia 4 de dezembro de 1958. Não ficaram registro dessa visita. Nosso próximo destino era o porto de Maceió, em Alagoas. Chegamos ao porto de Maceió, em Alagoas, no dia 5 de dezembro de 1958, e Jorge da Cunha Pereira Filho procurou logo se refrescar na praia de Pajuçara, tomando água diretamente do Coco Verde. Jorge da Cunha Pereira Filho aproveitou o sol nordestino para um bronzeamento na praia de Pajuçara, então a mais comentada de Maceió. Partimos do porto de Maceió, em Alagoas, no dia 9 de dezembro de 1958, com destino ao porto de Salvador, na Bahia. O navio Escola Custódio de Melo chegou ao Porto de Salvador, na Bahia, no dia 10 de dezembro de 1958. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou logo o Senhor do Bonfim para ficar bem com o santo. Com a entrada franqueada no Yacht Clube da Bahia, nada melhor do que ir para a piscina e dar um mergulho dos seus trampolins. Partimos do Porto de Salvador, na Bahia, no dia 16 de dezembro de 1958, para nosso destino final, o Porto do Rio de Janeiro.